Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 6º episódio do nosso grande podcast Pesadas na Net. E com certeza, o meu nome é Joel Barceleiro e hoje temos uma conversa empolgante com nada mais, nada menos do que Pedro Mwanza. Pedro Mwanza, seja bem-vindo ao nosso podcast Pesadas na Net. Muito obrigado pelo convite e pessoal aí, obrigado por estarem a nos assistir e muito obrigado mais uma vez. Relembrar que o nosso podcast, aqui nós falamos de empreendedorismo, falamos de inovação, falamos de estratégia para transformar sonhos em realidade e hoje com este convidado fantástico não temos como não partilhar insights para todos vocês que nos acompanham sobre empreendedorismo e sobre negócios. Pedro Mwanza é nada mais nada menos do que a pessoa por detrás do grupo que gera o Centro de Formações e Línguas, Traduções e Estudos no Exterior e também a Academia Educa Mais. Muitas das pessoas que estão aí em casa a nos acompanhar gostariam de saber quem é a pessoa por detrás da InLínguas, que é o Centro de Formação, a Educa Mais, e saber realmente quem é a pessoa que gere e mantém este negócio. Pedro Mwanza, gostaríamos de saber quem é realmente Pedro Mwanza. Bem, eu sou o Pedro Mwanza. Na verdade, vai provavelmente encontrar alguns, os poucos deles são meus filhos. É que é um nome, se eu tiver errado, que me corrija, acho que é um nome de origem Bakongo. Sim, é um nome de origem Bantu, sim, o termo é Bantu, e pode ser encontrado na zona norte, mas ao norte em Cabinda, Zaire e no Uíge, exatamente. Okay. Eu sou proveniente do Zaire, os meus pais são do Zeto. Exatamente, eu nasci e cresci aqui em Luanda, tenho muito orgulho de fazer parte da origem Bantu e então Pedro Mwanza é eu muitas vezes prefiro me apresentar como sonhador, empreendedor, curioso e criativo. Exatamente, então acredito que é basicamente isso. Ok, eu quando conheci o Pedro Mwanza, na verdade conheci como Teacher Mwanza. Exatamente. E é um nome que é apelidado por muitos, por parte do Centro de Formações e Língua. Isso deve ser o facto de eu ter sido professor de inglês há quase, agora 20 anos ou mais, não sei, alguma coisa assim. Eu lembro-me que comecei a dar aulas de inglês em 2003, se não estou em erro, 2003, 2004. Então já passa muito tempo, é daí que vem o nome Teacher Mwanza. E é uma coisa que, para todas as pessoas que nos acompanham, é uma coisa assim, meio em clima de descontração, que quando eu fiz quando eu quis inscrever-me para o curso de inglês, eu creio que o Teacher Mwanza, como é apelidado por muitos, não lembra, mas eu lembro perfeitamente. Eu fui para lá e eu já tinha um nível de inglês avançado e quem fez-me a entrevista na altura o teste, nesse caso foi o Teacher Mwanza. E eu lembro como só disse, pá, tu não precisas inglês, tu só precisas saber o básico e depois dar continuidade e tudo mais. E foi uma experiência fantástica, meus parabéns. Okay. Pedro Mwanza, ainda falando do sonho à execução, porque muitas das pessoas que nos acompanham são empreendedores, muitas pensam em empreender e realmente sentem aquele friozinho na barriga, mas nós estamos aqui para trazer insights para todas as pessoas ou passar aquilo que é a fórmula, não que seja exata, mas como é que foi o seu percurso para que essas pessoas possam também entender. Do sonho à realidade, que é o nosso primeiro bloco, nós gostaríamos de saber da parte do Pedro, como é que surge a sua vontade de empreender, principalmente para aqui, para o nosso país. Olha, eu comecei a empreender mesmo quando eu não sabia que estava a empreender. Na verdade, foi algo que aconteceu sem mesmo que eu percebesse. Porque, assim, quando fazes a pergunta e eu olho para trás, não é? É, na verdade, a realidade de muitos angolanos, de muitas pessoas aqui em Angola, começaram a empreender por necessidade. Então eu lembro-me que por necessidade, por termos, ou eu digo muito mais diretamente sobre mim, não é? Sim. Por ter crescido numa família humilde. Humilde é a palavra humilde que a gente usa para dizer pobre. Pobre, sim. Exatamente. Conseguimos perceber perfeitamente. Exatamente. Humilde é a palavra humilde que a gente normalmente usa para dizer família pobre. Então, nós crescemos com muitas dificuldades. Nós crescemos
necessidades básicas. Aliás, quem vive em Angola sabe como é a realidade de algumas famílias. E então, através dessas inúmeras dificuldades, a minha mãe, desde cedo, pediu-me, como irmão mais velho, pediu-me que fosse fazer coisas que a ajudasse. Eu lembro-me que eu já vendi com a minha mãe, porque ela fazia diversos negócios. Eram, na verdade, negócios de oportunidade. Muitas vezes em Angola nós tínhamos negócios sazonais. Surgiu o tempo disso, então vamos vender isso. Surgiu aquilo, vamos vender aquilo. Surgiu isso, aquilo está a dar certo, então é aquilo que vai funcionar naquela altura. No entanto, foi assim que, de forma inconsciente, eu começara então a empreender. Eu criava ideias, saía do padrão, daquilo que a mãe normalmente orientava. Exatamente, ela dizia um preço, eu fazia outro, eu conseguia margens. Como se diz na gíria, michava um pouquinho naquilo que eu nem negócio. Nem se chamava michar ainda. Não, na altura não é. Não. É porque eu venho de uma geração mais recente, então até a gíria já mudou de lá para cá. Exatamente. E nem se chamava michar por quê? Porque a intenção no meio daquela atitude nem era tirar proveito para si mesmo. Era, você entende que você pode vender um pouco mais daquilo que a mãe falou. A mãe pediu que você vendesse. Eu vou lhe falar, um dos primeiros negócios que ajudei a minha mãe a fazer é vender água fresca. Exatamente, era vender água fresca. Não, eu quero que repita essa parte gelada, porque as pessoas que estão em casa, muitas das pessoas, e hoje se vende aquilo que é o sucesso da noite para o dia, muitas pessoas não entendem que existe um processo por detrás das pessoas. Olham para as pessoas, está com um carrinho, olham para as pessoas, está com uma vida estável, mas esquecem que por detrás houve sacrifícios que permitiram com que essa pessoa chegasse até o nível que chegou. Então é bom, eu gostaria que repetisse essa parte, que já teve que vender água para poder ser o Mwanza, o Pedro Mwanza que é hoje. E eu repito, é passado, faz parte do meu passado, eu orgulho-me, não quero mudar nada do meu passado. E na verdade, tudo que aconteceu comigo até agora é tudo que eu realmente precisava para que eu mudasse, que eu me transformasse, que eu chegasse aqui. Exatamente. Então dizia que o empreendedorismo é algo que começou inconscientemente, eu nem sabia que já estava a acontecer. Então eu acompanhava a minha mãe nas coisas que ela fazia, não tínhamos muitas alternativas, ela fazia negócios sazonais. É tempo disso, é tempo daquilo, então vamos fazer aquilo. Lembro-me que havia uma necessidade enorme das pessoas que iam para um certo sítio. Eu lembro-me, naquele ano era no enchimento de gás, já há muito tempo. No enchimento de gás. Então, para mim, que venho de uma geração mais recente, não consigo encaixar, mas tenho mais ou menos uma ideia. Eu vou lhe contar qual foi a visão por trás daquilo. Olha, naquela altura, no enchimento de gás, os carros faziam fileiras para carregar os caminhões com as botijas de gás. E então, como era um lugar árido, um lugar quente, então ali os motoristas dos caminhões precisavam de serem reabastecidos, uns com cerveja, outros nem por isso. A cerveja até nem era muito consumida como é atualmente, bem, pelo que eu me lembro, né? Talvez eu não tenha prestado muita atenção naquela altura, mas eu sei que a água era um bom negócio. Eu sei que a água era um bom negócio, então... Água é vida. Água é vida, era um bom negócio. Então eu ajudei a minha mãe a vender água. Havia tempos em que a demanda era muito alta e ela nos protegia para que nós não fizéssemos os negócios, porque éramos mais pequenos e talvez também não era um negócio muito decente para filhos, miúdos. Mas eu lembro-me que muitas vezes fui ajudar. Outras vezes foi no Kikolo mesmo, mas não água, dessa vez foi madeira. O negócio da madeira. Minha mãe vivia na altura junto de uma serração e haviam bisnos, não é? Exatamente, em que ela fazia e nós levávamos barrote de manhã, 4 horas, sair dali de um bairro até o Kikolo. Para quem está em casa, desculpa, para Pedro Mwanza, para quem está em casa e não sabe o que é barrote madeira. Normalmente é a madeira, né? aquela quantidade de madeira que na gíria nós também chamamos de barrote, para quem vem das zonas periféricas. Exatamente. Sabe perfeitamente. É uma madeira, exatamente, então, aquilo é levar no sente ombro. Que sempre teve essa veia empreendedora ou aconteceu ao longo do caminho? Como disse, essa atitude empreendedora começou assim de forma inconsciente.
E mais tarde fui entendendo algumas coisas e fui fazendo modificações. A mãe te pedia um resultado e você podia adaptar esse resultado para uma coisa um pouco maior. Eu podia entender naquela altura que, a coisa custa X, mas eu posso vender X e posso tirar uma margem maior devido à demanda. Então, era algo inconsciente, era algo que eu percebi, mas não sabia definir, não sabia como... Propriamente como... Exatamente, mas sabia que era fazível. Dava certo. Está a ser uma conversa fantástica com Pedro Mwanza, também chamado por muito como Teacher Mwanza, que é a pessoa por detrás da Via Láctea, em línguas e o Centro de Formação Educa Mais. Academia Educa Mais. Muito bem. Corrigindo aqui. Agora vamos passar propriamente para estes 3 negócios. Vamos criar um intervalo curtinho de 5 minutinhos para beber uma água. Pedro Mwanza, esteja à vontade e voltamos já em breve. Olá pessoal, estamos de volta novamente. Fizemos um intervalo curtinho de 5 minutinhos para beber uma água. Estamos com o nosso convidado Pedro Mwanza, apelidado também de Teacher Mwanza por muitos. Há um outro apelido que não sabes. Olha, há coisas que eu vou sabendo hoje no nosso podcast. Relembrar a todos vocês que o nosso podcast é o Fezadas na Net. Também podem seguir-nos no Facebook Fezadas, YouTube Fezadas, TikTok Fezadas na Net e Instagram fezadas.sp. Acompanhe e fique a par de todas as novidades sobre o nosso podcast Fezadas na Net. E voltando à nossa conversa com Pedro Mwanza, que é o nosso convidado especial de hoje na nossa 6ª edição do podcast Fezadas na Net. Pedro Mwanza, uma pergunta que não se quer calar e que é a curiosidade de todas as pessoas que nos acompanham. Nós sabemos que há 3 negócios fundamentais, que é a Via Láctea, a InLínguas e a Academia Educa Mais. Muito bem. E por detrás destes negócios nós queremos saber propriamente como é que começou a enverdar por estes negócios. Bem, olha, para ser bem honesto, disse no bloco anterior que o empreendedorismo encontrou-me e começou de forma inconsciente. E mais tarde, inicialmente, como disse, foi por necessidade. Mais tarde passou a ser um propósito. Por quê? Porque, bem, antes de empreendermos, começamos a trabalhar para outrem, não é? E na medida que fomos trabalhando para outrem, eu vou, assim, rapidamente sintetizar aí uma parte antes de eu começar. Eu lembro-me que vivi num país no exterior e eu não tinha uma visão empreendedora como tenho agora. Eu gostaria que tivesse quando estive naquele país, mas muitas vezes o meu pai falou-me e eu estava muito seguro no emprego. E mais tarde, quando voltei para Angola, eu pensei, que coisas eu gosto de fazer? E então pensei nas coisas que gostava de fazer, mas as principais oportunidades que surgiam eram de trabalhar para outrem. Então, em 2015, eu digo, mais concretamente 2015, 2014 tive a ideia, mas não saiu do papel porque eu ainda tinha um emprego seguro. Mas em 2015, vou dizer que houve algo como se fosse uma punhalada pelas costas. Alguém que fazia negócios comigo, coisas comigo, teve uma atitude não muito boa e aquilo fez-me pensar, será que não é hora de fazer outra coisa? Então pensei num problema. Era algo com a qual eu já trabalhava. Eu pensei, deixa-me pensar em como posso resolver e ajudar mais pessoas a resolver o seu problema linguístico. Porque eu gosto de dar aulas. Então notamos que aqui faz uma junção entre educação e empreendedorismo como um caminho para o sucesso. Sim, mas deixa só, assim, de forma rápida. Tudo começou com a vontade de resolver o problema das barreiras linguísticas dos angolanos. Essa foi a primeira ideia, o primeiro gatilho. Exatamente, eu vi e eu sabia que muita gente que tinha mestrados, até licenciatura, até mestrados, que tinha muito conhecimento, que lia muitas coisas, que estava em muitos lugares, mas que ainda assim o problema da língua ou a barreira linguística era um entrave muito grande. Então eu pensei, não, é hora de começar a ajudar essas pessoas. Começamos com línguas, era soluções linguísticas para formação, não é, de línguas e depois serviços de tradução. Contudo, mais tarde pensei
talvez isso não é suficiente. Que tal as pessoas que querem estudar lá fora? Vamos então criar um segmento que vai lidar com... Aí entra a Via Láctea. Ainda não. Aí entra só estudos no exterior. Depois, estudos no exterior obrigou-nos a criar a Via Láctea. Por quê? Porque você podia encontrar a universidade, podia matricular essa pessoa lá fora, mas no final de tudo essa pessoa precisava de visto. Exatamente. É como se fosse unir o útil ao agradável. Então, criamos o Via Láctea para que a solução não fosse procurada fora. Nós conseguíamos resolver todo um problema. Então, mais tarde, na medida que fomos dando formações de línguas e fomos tendo sucesso, as empresas iam pedindo recomendação para outras formações, outros cursos e outros formadores. Inicialmente dávamos, mas depois tínhamos algumas reclamações. Quando você recomenda, e se a coisa não vai bem, normalmente a pessoa reclama com a pessoa que recomendou. Então, pensei, por que não fazer nós mesmos? Para além da Academia de Línguas, que é o InLínguas, que dava boas soluções linguísticas, por que não dar também solução a cursos profissionais? Cursos como Excel, cursos em alta, Excel, Power BI, essas formações diversas. Então, tivemos a ideia de criar então a Academia Educa Mais, que vem então dar essa solução geral, né? Desde línguas, vistos e viagens. E nos vistos e viagens temos bilhetes de passagem, seguros, essas coisas todas. E no InLínguas tínhamos só inglês, depois deixamos para francês e português para estrangeiros, que é um outro bom mercado, porque muitos estrangeiros vivem em Angola e têm também problemas e barreiras linguísticas. Olha, incrível que pareça, enquanto estudante do InLínguas, eu tive uma colega, não vou passar aqui o nome, mas que era cubana, entre aspas, mas também fazia comigo a língua inglesa. Uhum. Então, Pedro Monza, aqui nós notamos que conhecimento é poder e vemos que tem uma forte ligação com a educação. Como a formação contínua pode ser um diferencial para empreendedores? Bem, eu devo dizer que o mundo em que vivemos, né, está em constante mudança e é necessário ter conhecimento para que o conhecimento sirva de stepping stone, nem sei como é que se fala isso em português, ou então o trampolim, exatamente, para outro degrau. Exatamente. Então, conhecimento é isso. Eu aconselho sempre que as pessoas tenham conhecimento. Olha que quando comecei a empreender, eu hoje, olhando para trás, digo que eu gostava de receber 3 conselhos que não recebi e que hoje gostaria de dar. Se calhar pode partilhar também com as pessoas que nos acompanham. Exatamente. O primeiro conselho que eu gostava de dar a todo mundo que vai começar a empreender, quando digo empreender, não é, vou falar no sentido geral, mas quando eu quero falar mesmo da criação da empresa como tal. Mas vou falar primeiro do empreender como tal, não é? Então, eu vou dizer, o ponto número 1 é, então, automatizar processos. Exatamente, porque nem todo negócio, nem toda iniciativa empreendedora vai necessariamente obrigar-te a criar uma empresa como tal, uma empresa jurídica, será só uma marca. Imaginemos, por exemplo, nesse caso do podcast, nós não precisamos de uma entidade jurídica como tal, podemos ter só uma identidade, e exatamente. Então, é automatizar processos, que é a coisa número 1. A segunda é, então, construir uma boa equipa. Muitas vezes, nós, como os visionários, temos a visão, temos a ideia, mas a equipa é que conduz a ideia, é que muitas vezes vai cozinhar o plano todo que veio da mente mestra, né? Ou então do mastermind. E, por último, a terceira coisa é reinvestir nesse mesmo negócio. Então, vou repetir. Automatizar processos, conseguir uma boa equipa, exatamente. E, por último, reinvestir. E reinvestir no mesmo negócio. Leva tempo, tem que ter paciência. Eu sei que nós, os angolanos, temos o hábito de conseguir um bocado, gasta já, é chapa ganha, chapa gasta. Não gasta ainda. Nos primeiros anos, aquele suposto lucro. Tem que apertar o bolso, como Sim. se diz na gíria. Aquele suposto lucro, aquele que você acha que é já lucro, não é lucro ainda. Reinvista no negócio e olha aí, mais uma coisa para quem vai legalizar-se, fale com um consultor de empresas ou com um contabilista primeiro.
consulte essas pessoas, essas duas pessoas. Um consultor de negócio, alguém que tem experiência de empresas, ou então um contabilista, para lhe dar ideia. Senão vai errar, senão terá muitas coisas, terá muitos processos, como disse, ponto número 1, terá muitos processos que vai falhar. E que depois vai dar conta que já tem dívida Y, já tem dívida X, quando na verdade não conseguiu necessariamente ainda lucrar. A segunda coisa é, depois de ter contactado o contabilista, o consultor de negócio, ou então um empresário já experiente, depois de ouvir dessas pessoas, não é? Vá ver, caso queira ter um sócio, quem deve ser realmente o sócio. Na tua opinião, o que é que você acha? Quem deve ser eu acho sócio? que isto está relacionado, para além do negócio, para a área de negócios, está relacionado até na vida. Diz, se tu queres ser grande, anda com pessoas grandes, ou que estejam no teu nível ou acima do teu nível. Porquê? Porque até para o casamento, se tu escolheres de forma errada a parceira, tu podes não ter a esposa que tu almejaste ter. Eu gostaria até de acrescentar um outro ditado, um outro adágio a isso. Para que um gato, né? Ou seja, eu posso dizer de outro jeito, imagina um gato. Se esse gato quiser ser leão, então ele deverá perder gosto por ratos. Então existem coisas que quando a gente quer ser grande, tem que deixar de fazer. Com certeza. Exatamente, tem que deixar de fazer. Ação. E obviamente que nós sabemos que o mundo está em constante evolução. E a inovação é essencial. Dando sequência à nossa conversa com Pedro Mwanza. Pedro Mwanza, no seu caso, como o aprendizado de línguas e o desenvolvimento de competências impactaram o teu percurso como empresário? Olha, há uma coisa que eu devo falar, e isso, feliz ou infelizmente, eu vou falar de boca cheia. Falar uma nova língua ou uma outra língua é um divisor de águas. Exatamente. Isso fica bem claro. Exatamente. Então, todo aquele que fala uma outra língua, para além da língua que fala, vamos imaginar no nosso caso o português, que é a realidade da Angola, quando você fala a outra língua, inglês ou francês ou mandarim, ou as línguas que estão em alta, as tuas conexões cerebrais já são bem mais diferentes. Exatamente. O teu modo de pensar muda, é diferente. A tua forma de ver o mundo também é diferente. Então, falar línguas para mim foi um divisor de águas, não é? E num mundo competitivo como a realidade que nós vivemos hoje, tanto no mundo quanto em Angola, exatamente. Então, o conhecimento das línguas te dá acesso a questões internacionais, te dá também acesso ao conhecimento global e te coloca em um patamar, sim, em um patamar diferente, exatamente. E fora isso, não é? Como dizia o Bill Gates, dizia que o melhor que um jovem ou um empreendedor pode fazer, ou um jovem, né, na atualidade pode fazer, é aprender a programar. E eu digo que não sou a programar. Olha, vamos já entrar para essa parte sobre inovação e crescimento sustentável. E obviamente que nós sabemos que o mundo está em constante evolução. E a inovação é essencial para o crescimento digital. Como a tecnologia e o digital têm impactado os teus negócios? Olha, a tecnologia de facto democratizou, não é, o acesso ao conhecimento. Antigamente nós precisávamos muitas vezes de espaço físico e de outras coisas para fazer negócio. Hoje, por exemplo, nós podemos fazer negócio no digital, não precisando necessariamente de um espaço físico. Por exemplo, vamos falar do meu caso em particular. 2020 foi a virada. Foi a época da Covid-19. Exatamente. Em 2020, até 2020, negócios como a formação de línguas precisavam de espaços, precisavam de conhecimentos, de materiais e de muitas outras coisas que a tecnologia veio dar uma reviravolta com a Covid, quando as pessoas não podiam estar juntas, quando as pessoas não podiam ter livros físicos porque a contaminação era massiva. Então vê, por exemplo, que a tecnologia do Zoom veio dar uma reviravolta ao nosso negócio. Coisa que nós fazíamos nas salas de aula com as pessoas, acabamos fazendo de forma remota, exatamente, de forma digital. Então, digo que é importante adaptar-se
é importante adotar medidas tecnológicas e que nós até em inglês chamamos de 21st Century Skills, né? São as habilidades tecnológicas do século em que nós estamos. Então, isso vai nos permitir estarmos ainda mais próximos aos nossos clientes e a poder, então, também entregar mais soluções possíveis. Olhando para o nosso contexto angolano, quais são os maiores desafios para inovar sem perder a sustentabilidade dos seus negócios? Olha, eu dizia que a instabilidade econômica, não é, em Angola é real, é de facto real e isso de alguma forma quebra a sustentabilidade do negócio de muitos. Só para dar assim um dado, vou falar mesmo de volta de 2020, muitas empresas morreram porque não tiveram meios para se manter sustentáveis. Mas também é aqui onde entra então a criatividade, não é? Como manter-se sustentável meio à crise, meio às dificuldades. Exatamente. Então, eu devo dizer que o mais importante é, ao invés de permanecer em modelos tradicionais, exatamente. A gente precisa necessariamente de usar a criatividade e trazer soluções reais para problemas locais. E não somente seguir o modelo de um e do outro país. É padronizado que tu tens que criar uma empresa, tu tens que ir para o guichê, registrar uma empresa e fazer todo aquele procedimento bonitinho como escrito no papel, mas sem esquecer que durante o percurso nós temos contornos que, enquanto empreendedor, nós temos que fazer para poder nos manter e que o mundo está em constante evolução. E vê que até os órgãos do Estado também tiveram que... Hoje já em campo digital, com serviços públicos de aproximação. Tiveram que dinamizar-se, exatamente, tiveram que criar aí infraestruturas para facilitar também a criação dos mesmos negócios e manter tudo sustentável. Então, eu digo que é basicamente isso. A gente precisa de usar um pouco mais a nossa criatividade e encontrar soluções locais ou soluções reais para problemas locais. Okay. Exatamente. A conversa está boa, obviamente que está boa. Agora vamos falar de liderança, resiliência e visão do futuro, porque é muito bom passarmos isso às pessoas que nos acompanham, porque o futuro é incerto, mas se nós criarmos as melhores estratégias no presente, nós conseguimos ter um futuro risonho. Muito bem. Gerir uma empresa e é um grande desafio, obviamente, mas gerir 3 a nível 3 já é mais difícil ainda. E como consegue equilibrar tudo isso sendo visionário de múltiplas empresas ou marcas? Bem, eu quero trazer... Porque só para não espero que eu não perca o fio, eu estou a dizer isso porque se para quem tem uma esposa é difícil, imagina 3. Então aqui fica a questão meio do ar. Bem, mas pessoal, não tenho 3 esposas. Isso é só, a questão das esposas é só para descontrairmos, mas a pergunta que não se quer calar é esta: como é gerir 3 empresas? Bem, então, indo para essa cena, sabia que na verdade a forma como vês os negócios que nós estamos a mencionar é um pouquinho diferente da forma como eu de facto estruturei. Eu vou explicar. Bem, na verdade, em línguas, Via Láctea e Academia Educa Mais é uma empresa apenas. São 3 negócios, mas elas são detidas por uma única empresa. Ou seja, tem o mesmo NIF, mas com nichos diferentes. Exatamente. E elas são representadas legalmente pelo mesmo nome. Exatamente. Então, aí vem uma estratégia adaptada para evitar, de alguma forma, evitar muitos processos. Mas, por outro lado, tem as suas desvantagens. Em conversa com um consultor, né, uma pessoa também já muito avançada no mundo dos negócios, um mais velho que eu tenho muito no peito, provavelmente vocês vão ouvir um dia, o mais velho Camundongo. Ele dizia: Pedro, é importante, sim, é bom para que você não tenha muito processo, mas conforme a realidade do nosso país também pode ter dificuldades, porque imagina que se você tem algum problema fiscal, não é? Obviamente afeta as 3 empresas. Numa área acaba afetando o negócio todo. Então, aí estão os riscos. Na verdade, em termos de empresa, eu não criei só uma.
eu, se consigo contar, devo ter criado uns 5 negócios. Negócios, digo mesmo, com identidades jurídicas separadas. Exatamente. Agora, nichos, como em línguas, Via Láctea, Academia Educa Mais, tenho vários. Olha, e só no mesmo grupo em que está o em línguas, Via Láctea, Academia Educa Mais, tem mais 2 negócios. Tem, por exemplo, nessa altura, a Terra Nostra, que lida com gestão de propriedades e acomodações. Depois tem também, então, a Agroieto, que está ligada à agricultura e agropecuária, por exemplo. Esse é um negócio que nós criamos em 2020, mas que por conta da Covid tivemos várias dificuldades e está ainda em stand-by, mas tem a marca toda registrada e está tudo. Exatamente. E fora o grupo que eu anteriormente mencionei, tem outras empresas que atuam em outras áreas e com outros sócios. Exatamente. Agora, como é gerir tudo isso? Não somente 3 nichos. E algo que eu depois fui percebendo, porque eu acompanho, obviamente, eu já fui estudando em línguas, para quem não sabe, e eu acompanho as páginas, e eu sei que agora o e-línguas está também, agora já tem presença na província de Benguela. Sim, desde 2020. Só para acrescentar a sua questão, depois de responder esta primeira questão, se calhar depois acrescentar como é que é expandir de Luanda para Benguela. Sim, que eu posso chegar lá. É um desafio também. Então eu digo que a chave para tudo isso é disciplina. E depois tem uma segunda chave, que é delegar. Exatamente. Disciplina e delegar tarefas são chaves principais para se chegar lá. Lembra-se o que eu disse anteriormente, que um dos primeiros conselhos que eu dou é otimizar processos. O outro conselho que eu dava é construir uma boa equipe. Exatamente. E por último, reinvestir no próprio negócio, né? Quando você acha que já está a lucrar, não, aquilo de facto, na verdade, não é o lucro que você precisa gastar, é o lucro que você precisa de reinvestir. Então, eu digo agora para vocês, para nós que somos empresários, para quem está a nos ouvir nesse podcast, é então necessário ter disciplina, ter foco e ter muita força. Exatamente. E, acima de tudo, saber delegar. Na verdade, nós podemos ter a ideia, mas nem sempre seremos só nós a prosseguir e a executar a ideia. Então, já dizia então o Jack Welch, que foi então um dos CEOs, ex-CEOs da General Electric, ele dizia que bons líderes de negócios criam visão, articulam a visão e até podem de forma apaixonada, não é, liderar a visão. Mas para que se complete essa visão é necessário então uma boa equipe, é necessário que se delegue isso a pessoas que estão alinhados à mesma visão. Então eu digo que o caminho é delegar e confiar nas pessoas que se delegam. E é também, acima de tudo, investir nessas pessoas. Exatamente. Que fique patente que Pedro Mwanza partilha com todos os nossos telespectadores, todas as pessoas que acompanham o nosso podcast, que o mais importante numa empresa ou qualquer que seja o negócio, é saber delegar tarefas e, acima de tudo, confiar nas pessoas e também investir nessas próprias pessoas. Porque é que isto eu estou a repetir para as pessoas que nos acompanham? Porque muitas das vezes os nossos líderes esquecem-se que o ativo mais importante são as pessoas. E quando tu tens pessoas bem motivadas, essas pessoas de certa forma conseguem entregar um trabalho de qualidade. Muito bem. Continuando a nossa conversa, e ficou a questão de Benguela. Como é que é sair de Luanda para Benguela, sendo um mercado diferente de Luanda, obviamente com outros entraves, e como é que é fazer essa transição do e-línguas e ter também o mesmo centro representado em Benguela? É seguir a visão inicial, não é? Com base na visão inicial, que é ajudar os angolanos a resolver os seus problemas linguísticos. Os angolanos não estão só em Luanda. Exatamente. Então foi esse o primeiro ponto. Exatamente. Já se dizia no tempo da Covid que parecia que Angola era só Luanda, quando na verdade não é, né? Então, se a visão é resolver o problema linguístico dos angolanos,
Então, eu fui atrás de pontos em que eu sabia que tinha maior concentração de angolanos que podiam abraçar a mesma visão, a mesma ideia e que estavam a pensar além de Angola. Não é? Porque falar uma língua é um passo para outros países, uma rede global, para aquelas pessoas que querem e que tensionam, não é? Estender os seus negócios além. E então, em 2019, tive essa ideia de ir para Benguela, ali na base da delegação, exatamente com outras pessoas, criamos a força, um task force, que então foi acabar levando a ideia para Benguela e de lá para cá temos gerido esse projeto. Temos encontrado vários entraves, vários desafios. Vontade de desistir, que é outra parte da tua pergunta, nunca faltou. Exatamente, eu digo até, há dias que tenho vontade de tirar tudo para o ar. Mas quando olho que, na verdade, eu sou só a pessoa atrás da visão, mas na verdade quem executa são as outras pessoas. Olha, deixa-me lhe dizer, que acredita que já uma vez um executivo ou um colega da empresa disse: "Epa, parece que você está a fugir um pouco daquilo que é os processos que nós estabelecemos. Acho que vai chegar um tempo que vamos te despedir." Não, porque eu já tive essa experiência enquanto... o primeiro contato que eu tive, eu pensei que fosse professor da mesma instituição, porque é muito raro nós vermos em empresas... Também só. Não, é muito raro nós vermos os proprietários das empresas estarem muito à vontade na zona de trabalho, como se fossem funcionários normais. Aí é que começa a liderança. O primeiro contato que eu tive, eu senti isso. Eu disse, pá, deve ser mais um formador. Não, aí é que começa a liderança, né? A liderança implica que você precisa de colocar a mão na massa e mostrar às pessoas como se fazem as coisas, não é? Se eu, que sou líder, só falo e não faço, então que líder estou eu a ser? Liderança pelo exemplo, nesse exatamente, caso. Sim, liderança pelo exemplo. Até seria mais chefe do que líder, exatamente. Então, na perspectiva de que eu também não sou muito apologista de que haja chefes, né? Somos todos colegas, somos todos partes de um só corpo à procura de um objetivo. Então, eu penso que é importante que todos nós coloquemos a mão na massa. O líder também lá a mostrar como é que se fazem as coisas e não só a comandar e sentar na cadeira e a coçar aí as pernas. Eu fiquei meio empolgado aqui com a parte que Pedro Maza disse. Coçar as pernas. De coçar as pernas. Mas dando sequência aqui a nossa entrevista com o Pedro Maza. Obviamente que está a ser uma entrevista fantástica. Eu estou a aprender muito. Mas agora vamos para uma parte que eu acho meio sensível, mas que para as pessoas que nos acompanham seria muito importante partilhar isso. Pedro Maza, já houve momentos difíceis na sua trajetória? Como conseguiu lidar com as incertezas e os obstáculos? Olha, eu vou repetir essa questão porque no final de tudo eu penso que é a questão mais importante que deva ficar respondida e as pessoas puderem perceber. Há um meme que é muito utilizado hoje em dia. Quando fez a pergunta, qual foi a pergunta mesmo? Já houve momentos difíceis na sua trajetória? Olha, para começar a responder essa pergunta, eu vou fazer primeiro aquele meme. Ahá! Lembra-se desse meme, né? Exatamente. Bem, então, quem nunca teve esses momentos difíceis? Quem nunca? Eu até gostaria que colocasse essa pergunta no presente. Exatamente. Tenta ainda fazer no presente. Pedro Maza, há momentos, né? Há momentos difíceis na sua trajetória? Há muitos. Há muitos momentos difíceis e momentos até cruciais e que de quando em vez você pensa em atirar tudo para o ar. Exatamente. Há momentos de sufoco extremo, há momentos que até parece que nada está a dar certo, há momentos em que parece que não, acho que estou no lugar errado. Depois desse tempo todo você fica a ideia de que não, acho que comecei a coisa errada, acho que não devia ser isso, devia ser aquilo. Bem, todo mundo, todos os empresários, todos os visionários, todas as pessoas em todas as áreas sempre tiveram esses momentos e esses momentos vão sempre existir. Na verdade, esses são os momentos que normalmente
acabam alimentando ou colocando combustível no processo. Eu uso esse momento como combustível, não é, para a minha criatividade. Toda vez que eu quero desistir, eu penso e olho para trás de onde viemos e o que já fizemos e onde estamos. Também olho ao lado, quais são as pessoas que sempre estiveram lá, que estão até agora conosco a lutar para que a coisa funcione. Então não é só sobre mim, é sobre muitas as pessoas. Vê que quando você cria um negócio provavelmente pensando só em si. Sim. Depois junta outras pessoas, outros cérebros, outras... Vão aliando-se à estratégia do negócio. Exatamente. E vejam aquilo como uma... quando... não só sustentabilidade, mas como também um meio para alcançar os seus sonhos. E quando você se dá conta, você já tem 10, 15, 20 pessoas. Você já vê que essa empresa, afinal, no final das contas, ela alimenta mais de 10, 15, 20 famílias. Exatamente. Então você pensa, bem, como será dessas famílias? Aquelas pessoas que recebem o seu salário modesto, mas é um salário, resolvem os seus problemas. E toda vez que eu passo por essas situações, essas tempestades, eu sempre faço uma citação. Aliás, é o título de um livro que eu estou aqui a escrever. Ai de mim se não fosse eu. Exatamente. Ai de mim se não fosse eu. E agora vamos falar daquilo que, Pedro, eu penso que não é o mais importante, sobretudo, mas que faz toda a diferença, é importante. Obrigado. Vamos falar de dinheiro. Pedro, nós sabemos que tem esse negócio fantástico, mas para as pessoas que nos acompanham, quando começou o seu negócio, quanto precisou para poder investir e hoje temos esses negócios fantásticos? Bem, quando em 2015, a 14, 15, eu tive essa ideia, inicialmente ela ficou praticamente parada por falta de dinheiro. Exatamente. Aliás, esse é o grande entrave que até as pessoas que estão do outro lado, dinheiro é combustível. Por vezes não dão o primeiro passo pela questão financeira. Sim, dinheiro é combustível, dinheiro é necessário, dinheiro é bom, dinheiro é importantíssimo. Exatamente. Eu não sei qual é a perspectiva que muitos que estão a nos ouvir têm sobre o dinheiro, mas eu quero pedir um favor. Fiquem ricos, ou sejam ricos. Exatamente. Olha, tenham está passando a mensagem. Exatamente. Tenham dinheiro, porque com dinheiro vocês terão muitas facilidades, vão resolver muitas coisas. Não que dinheiro seja a coisa mais importante, mas ela vai facilitar muita coisa, vai tornar a tua vida muito mais simples, fácil e vai facilitar muitos processos. Então, falar de dinheiro, quando comecei, eu tive a ideia. E a coisa mais bonita que temos é a ideia. E muita gente que tem dinheiro não tem ideia. Há uma ideia. frase comum que se diz, só talento não é tudo. Exatamente. E há muita gente talentosa que não consegue dar o primeiro passo. Por falta de dinheiro. E há muita gente com dinheiro que não consegue avançar também por falta ou de talento. por medo e também por Exatamente, medo de poder investir. Então, quando tive essa ideia brilhante, uma pessoa acreditou em mim. Eu não sei se devo mencionar. Não, tá bom, esteja à vontade. Não, por causa da dimensão da pessoa Okay. em si. Uma pessoa acreditou em mim e eu tenho ele como o meu maior mentor. Exatamente, um mais velho que entendia como era fazer negócio e as aspirações das pessoas. Eu fui professor dele durante um tempo e nós falávamos muito. Durante o processo de ensino, não é, você acaba ficando amigo do aluno. Exatamente, e era uma pessoa que tinha algumas possibilidades na altura. Então ele disse, epá Pedro Maza, então por que não avança com essa ideia? Eu disse, epá, já sabes qual é o problema. Então eu lembro-me que essa pessoa me deu um espaço e na altura ele tinha me dado, se não estou em erro, um montante para começar com as cadeiras e as mesas, as carteiras. Exatamente. E eu nunca me vou esquecer disso. Fomos a uma loja, ele pagou essa conta, exatamente, e disse, começa por aqui, começa aqui. Todo mundo de facto precisa desse empurrão.
Exatamente. Muitos vão ter esse empurrão através de pessoas que vão acreditar em seus sonhos, através de investidores, ou então através de empréstimos bancários, ou então através de alguma poupança que essas pessoas fazem. Eu sei que em Angola nem todos nós somos herdeiros, né? Nem todos nós, os nossos pais fizeram uma conta ali, quando éramos crianças, a prazo, exatamente para que nós usufruíssemos no futuro. Para você que está nos ouvindo, que tem ideias, não sabe onde começar, fale com as pessoas. Fale com outros empresários, fale com outras pessoas bem-sucedidas, fale com o banco, em alguns casos, pode falar também com outros sócios, porque fazer sociedade nos negócios não é só de pessoas que têm ideias. A sociedade pode ser feita por uma ideia e uma mão que tem a parte financeira. Ou então duas ideias e depois vão encontrar um meio para conseguir financiar. E falando de pessoas, aqui vai gerar uma nova questão, que é a questão do network. Nós sabemos que, e eu no princípio da nossa conversa eu estive a falar sobre, se tu queres ser grande, tu tens de estar com pessoas que estejam no mesmo nível, pensam para o nível que tu queres ir, ou já estão no nível que tu pretendes alcançar. Então, pode reforçar um pouquinho sobre a questão do network, porque muita gente tem ideias, obviamente que tem ideias, mas não consegue executar porque parte também do meio em que se encontra. Exatamente. Porque ela usa aquela energia que o meio tem, e Jean Piaget falou muito bem que o meio influencia. Exatamente. Como é a relação, como é que se faz a questão do network para quem tem ideias e não tem o financeiro, poder unir o útil ao agradável? Eu vou começar com uma realidade angolana que se chama crenças. Muitas pessoas, muitos empresários só não dão certo por causa de algumas crenças que eles têm. Quer essas crenças sociais, religiosas, exatamente, de algumas coisas. Então, eu recomendo que quando se vai começar a empreender ou quando se vai começar a fazer um negócio, há necessidade de se livrar de algumas crenças limitantes, exatamente. Porque tudo que a gente quer fazer, tudo que a gente precisa fazer, ela já existe. Olha, Rumi dizia que tudo aquilo que você procura também está a procurar. Mas então a pergunta é, se o que você procura está a procurar, por que não se encontram? Por quê? Porque estão na frequência diferente. Estão em frequências diferentes, exatamente. Então, se estiverem em frequências diferentes, vai ser muito difícil você encontrar aquilo que você procura, ou então aquilo que você procura, que também está a procurar, não é encontrar-te. Contudo, eu quero dizer que não basta networking. É necessário, primeiro, ter o conhecimento, ter o conhecimento, fazer uma especialização, não é? Para consolidar esse conhecimento. Depois disso, fazer o networking e depois do networking, fazer a aplicação. São 3 processos simples. Especializar-se. Ser bom em alguma coisa. Exatamente. Saber. Exatamente. Nós na formação profissional falamos de saber. As 3 áreas de saber. Depois, é necessário conhecer as pessoas. E isso até eu trago uma outra coisa que é importante. Olha, quando, depois de algum tempo, depois de crescer, tanto em idade quanto em conhecimento, eu apercebi-me que sucesso, na verdade, e acrescentei um pouco na definição de sucesso para lá de tudo que a gente estuda, de todo o material que a gente lê, da escola, universidade, para lá disso, para além disso. Porque estudar é importante, ele te posiciona em um patamar bem melhor, não é? Imagina que, por exemplo, você quer olhar mais longe do que você vê. Então, estudar te coloca numa posição da montanha que você consegue ter uma visão mais ampla. Mas para lá disso, é importante estar no sítio certo, na hora certa e com as pessoas certas. Exatamente. Então, é isso aí. Então, conhecimento vai te ajudar a especializar-se. Depois, com conhecimento você pode se especializar. Depois, fazer networking, estar com as pessoas certas, não é? Lidar com as pessoas certas, falar com as pessoas certas, não é só falar. Falar com as pessoas certas, exatamente. Vão errar muito, vão vos sabotar muitas vezes, vão vos roubar as ideias. Mas é importante continuar, ser resiliente. E deixa eu também falar uma coisa aqui para a câmera. Aproxime. Olha, sabe, uma ideia funciona melhor com a mente que pensou.
Ok. Então, se porventura em algum momento tiveres uma ideia e essa ideia for roubada, e nem sempre é roubada, porque nós ficamos com a percepção. Ficamos sim com a péssima percepção de que somos os únicos que pensamos. Não, não, não. Muita gente está a pensar. Muita gente já pensou. Debaixo desse sol nada é novo. Então, muitas coisas já existem. Umas até não foram ainda materializadas, mas estão nas mentes das pessoas. Então, mas não, essa é a minha ideia. Não, não. Ele pensou exatamente a mesma coisa. Eu recomendo a lerem o livro de Paulo Coelho, um livro muito interessante, O Alquimista. O Alquimista. Exatamente. Traz um relato de uma história, não é, de Santiago. Depois vocês podem ler. Exatamente. Então, ele teve uma ideia, e essa ideia, e assim sucessivamente. O universo normalmente acaba conectando os pontos, as pessoas e essa coisa toda. E quando ter uma ideia, depois de especializar-se no conhecimento que tem, faça networking, conheça as pessoas, fale com as pessoas. Aquela mentalidade ou aquela crença de que se você falar não vai dar certo, porque depois isso, porque depois aquilo, essa é uma crença limitante. É uma das crenças limitantes. Existem outras crenças, como disse, umas são sociais, outras são religiosas, outras são de outros patamares. E então, mas o mais importante é a aplicação, a ação. Não basta pensar, não basta saber, é necessário saber fazer. Exatamente. Então, assim, colocando nas 3 áreas do saber, eu considero como especialização como saber, fazer networking como saber estar e aplicar como saber fazer. Exatamente. Pedro, obviamente que eu aprendi muito e quase fiquei sem palavras. Mas, Pedro, nós queremos olhar para o futuro. Quais são os próximos passos e a tua visão para os negócios? Eu tenho cá umas ideias. Aliás, seja à vontade para partilhar com as pessoas que nos acompanham. Eu tenho muitas ideias. Olha, deixa-me dizer, todos os dias que eu vou para a cama, para aquela minha pobre cama, que me aguenta muitas vezes e me suporta, todos os dias que eu vou para aquela cama, no dia seguinte, eu já não sou a mesma pessoa. Já não tenho as mesmas ideias. Eu tenho ideias diferentes, eu penso toda hora. Eu, sou um ser humano em constante mudança. Eu sou o que digo, filho do homem. Exatamente. Então, quais são, então, próximos passos? Desde que abracei o propósito de que eu vivo para tornar esse mundo melhor do que encontrei, então eu tenciono... eu tenho lido um livro que fala sobre... O título é Dar e Receber, eu ia trazer hoje. Dar e Receber. Esse livro tem me inspirado a trabalhar um pouco mais na minha filantropia. Exatamente. Então eu penso que já é hora de passar a fazer mais um pouco para os outros. Eu sinto que faço muito pouco para os outros. Eu tenho sido mentor, tenho ajudado, tenho contribuído em algumas ocasiões, em algumas ideias, mas o meu próximo passo é ter... já tenho até uma iniciativa filantrópica, não é? Em que, por meio da educação, ajudar as gerações mais novas, estamos a falar de crianças e adolescentes, eu tenho ajudado essas crianças a financiar os seus estudos, já faço isso com algumas delas e quero continuar a fazer. Então, o meu próximo passo é avançar para ajudar mais pessoas a conseguir encontrar os seus propósitos e também ter maior possibilidade de estudar e quem sabe, né? Ou quiçá num futuro próximo a gente consiga criar nossa fundação para poder fazer isso de forma mais prática, mais alargada e talvez atrair outras pessoas que vão ter a mesma visão ou que vão provavelmente simpatizar-se com as nossas ideias. Então, é basicamente isso. Pedro, já assim em fase de... E há mais uma coisa, né? Também, nessa senda de negócios, também tentar expandir, não é? Tentar expandir para mais regiões, levar as soluções linguísticas e soluções de formação, educação e desenvolvimento para mais pessoas, exatamente, dentro e fora, né, do país e mais lá nas nossas regiões que não têm muitas oportunidades, mas sim, fazer isso também. É um excelente projeto social.
como se tem dito, o que é bom dura pouco, mas já em fase de conclusão, Pedro, que conselho deixa para as pessoas que pretendem entrar para o mundo dos negócios ou para aqueles empreendedores que têm se deparado com inúmeras dificuldades que o mercado apresenta? Como é que essas pessoas, ou que conselho recomenda para essas pessoas? Olha, há 2 anos atrás eu fui convidado para falar numa, não vou chamar aquilo formação como tal, aquilo era mais ou menos era formação, uma formação, e no fim tínhamos um workshop. Eu levei esse livro, eu posso mostrar? Não, tá. A publicidade. Empreender a arte de... Epa, vamos, por causa da nossa plataforma de YouTube, não vamos pronunciar esta palavra, mas todos conseguem ver. Empreender a arte de todos os dias e não desistir. Mas ficou a mensagem de quem é o autor, Ismael Selman e Lucas Marques. Ficou a dica para quem quiser procurar o livro. Sim, e então e o tema era empreendedorismo, então a pergunta foi exatamente esta. E eu perguntava, antes de mostrar o livro, o que é que eles achavam que empreender era, não é? Exatamente, porque para muitos parece que é um hobby, para outros parece que é um mar de rosas, mas não, é difícil. É difícil. Eu hoje digo, o empreendedor é como se uma pessoa que tem uma corda no pescoço e que está sobre um banco ou um apoio nos pés. A corda nunca sai. Enquanto empreendermos, a corda nunca sai. É só a forma como você se posiciona para que a corda não te aperte, não é? Qualquer passo, qualquer movimento estranho, falso, a corda te aperta e você já era uma vez. Então, no empreendedorismo, sobretudo aqui em Angola, é muito difícil. Mas tem graças que eu sinto que o nosso governo tem traçado planos e metas para melhorar o ambiente de doing business em Angola. Mas o que eu recomendo é visão, resiliência acima de tudo. E é importante quando pensar que desistir é a única saída ou é a saída, então pare, beba um copo d'água, respire um bocado, durma. Dia seguinte, novas ideias surgirão. Exatamente. Então, eu digo, tudo o que você deseja, tudo o que você precisa, está mesmo aqui, está dentro de ti e você consegue. E com certeza que está. Pedro, isto foi incrível ouvir, obviamente foi incrível ouvir a sua história e aprender consigo. Antes de terminarmos, onde é que as pessoas podem encontrar mais sobre o Pedro, saber mais sobre o Pedro, desculpa, e saber sobre os seus negócios? Olha, onde é que as pessoas podem vos encontrar? Na verdade, eu, como Pedro, dificilmente tenho redes sociais. Eu há dias falei a alguém que eu não tinha redes sociais, essa pessoa disse... Primeiro ficou parada e eu pensei que ia me julgar, depois disse, uau, estou com inveja de ti, poxa, conseguiste. Exatamente, é quase difícil não ter. Devo ter uma página no Facebook, exatamente, que eu também não uso muito e às vezes atualizo. Estou mais no WhatsApp, pelo meu número e depois. Agora, os negócios os quais nós atuamos e tivemos a visão de criar e hoje está sob gestão das pessoas com quem eu trabalho. O Via Láctea está disponível nas redes sociais como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube também, pelo @vialatea.ao. O link, que é o link, na verdade. O Em Línguas, não é? Também está disponível nas plataformas Facebook, Instagram e TikTok. E também o LinkedIn com o @emlinguasao, não é? E a Academia Educa Mais também está academiaeducamais.ao. Nesse caso, o Via Láctea e a Academia Educa Mais estão com os mesmos nomes, .ao. O Em Línguas, só Em Línguas AO, em todas essas plataformas. Para quem quiser acompanhar, quem estiver interessado, tanto nas formações do Em Línguas, a Academia Educa Mais e a Via Láctea, para os serviços da Via Láctea, desde vistos e não só, pode seguir essas páginas e ter toda a informação disponível. Muito obrigado, Pedro. Agradecemos a sua participação e esperamos ver o sucesso das suas empresas e o seu sucesso também.
E para os nossos ouvintes que gostaram de mais um episódio do nosso podcast, desculpa, deixem o vosso like e comentem no nosso vídeo para podermos ganhar de certa forma também algum destaque a nível do YouTube. Inscrevam-se no nosso canal, partilhem com alguém que aprecie esta inspiração. O meu nome é João Barceleiro e quero recomendar a todos vocês que sigam as nossas páginas Fezadas no Facebook, Instagram fezadas.sp, TikTok Fezadas na net, YouTube Fezadas, e fica a par e passo de todas essas novidades. Pedro, muito obrigado por uma entrevista fantástica. Obviamente que saímos com um conhecimento acrescentado. Muito obrigado pela sua presença. Esperamos contar consigo em próximas ocasiões. Eu agradeço, sucesso. E eu gostaria que despedisse gostaria que despedisse os nossos ouvintes na sua língua natal também, para fazermos diferente. Falo. Não fala. É o triste da cena toda. Exatamente. Já estamos em línguas. Gastamos. Não, mas é que, assim, a título de pontos finais, é que as línguas nacionais não vendem. Infelizmente não vendem. E nós estamos num negócio para fins lucrativos. O que vendem agora é português, francês e inglês. Olha, o que mais vende é inglês. Segundo vem o português na nossa organização. Português para estrangeiros. Depois o francês. Em outras, provavelmente, primeiro inglês, depois francês, depois português. Então, as nossas línguas nacionais são procuradas. Mas por quantas pessoas? Então, E se calhar pode ser uma fonte também para as pessoas que nos acompanhem poderem enverdar e investir neste ramo. Esta foi a conversa com o Pedro. Sei que o Pedro tem algo para nós também. O Pedro trouxe-nos um presente. Olha, fantástico. No princípio estava a dizer que eu esqueci. Não gosto muito de visitar os outros sem trazer alguma coisa. E então, falando de línguas e falando das barreiras linguísticas, eu penso que talvez um dia vocês possam precisar de alguma solução. Eu tenho esse livro já antigo, também muito obrigado. Co-realizado, escrito por um angolano, Como Negociar em Inglês. Exatamente. Cartas, contratos, frases-chave e expressões. Exatamente. Penso que no futuro muito vocês obrigado, possam, Pedro, pelo livro. Obviamente que vai estar aqui na nossa biblioteca. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação no nosso podcast. Esperamos contar consigo em outras ocasiões. Esta foi mais uma edição do nosso podcast, por sinal o sexto episódio. Esperamos contar com todos vocês e até já.